podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E fazia bastante tempo que eu queria fazer esse conteúdo aqui, né, que a gente falasse sobre o agronegócio e mineração, e já acompanhava essa figura aqui na internet já faz bastante tempo, que é o Antônio Cabreira, né, presidente do Grupo Cabreira. Antônio, muito obrigado mesmo pela sua participação, uma honra aqui a sua presença. Obrigado, Johnny. O prazer é todo meu estar aqui com vocês no podcast da mineração e eu espero que a gente possa aí conversar um pouco sobre a convergência da área mineral com a área agrícola. Exatamente. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, né, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, acesse o site adimb.org.br. Também a Atobin Engenharia, empresa de engenharia que trabalha desde da coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, com tecnologias como GeoRadar, Scan e muito mais. Acesse o site atobin.com. E a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, trabalha com prospecção mineral, gestão de processos minerários, pesquisa e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br, né? E como eu falei, falar aqui com Antônio Cabreira, ele é médico veterinário, tá certo? E trabalha e presidente, né, do Grupo Cabreira aí há mais de 45 anos. Deixa aqui no final para que ele apresente aí o grupo para a gente, tá? Falar um pouco mais sobre esse grupo que ele preside já tem várias décadas aí. E como ele falou, né, a gente vai falar um pouco sobre essa convergência entre o agro e a mineração, que a gente sabe que são prima irmãs, né, Antônio? É verdade, é verdade. Eu diria até que hoje, no caso do Brasil, a agricultura e a mineração são gêmeos. Pois é, gostei dessa, vou usar essa, são gêmeos, né? Então, começando aqui, Antônio, na sua visão, né, como é que o agronegócio e a mineração estão interligados nesse uso, em termos de uso de terra e recursos naturais? Eu diria o seguinte, há muita similaridade entre o agronegócio e a mineração. Nós, brasileiros, nós temos, às vezes, algumas coisas que, às vezes, nós temos que resolver, nós temos dificuldades. Poderia até dizer que nós temos algo que possa até nos envergonhar, às vezes ainda, determinados casos de pobreza, da área educacional, mas nós, como brasileiros, temos muitas áreas em que nós podemos nos orgulhar, em que nos enche o peito. E eu diria que, em primeiro lugar, a agricultura e a mineração são duas áreas que, sem dúvida alguma, elas devem ser motivo de orgulho para qualquer brasileiro. No caso do agronegócio, eu sempre gosto de dizer, tem um versículo da Bíblia que está em Mateus 25, 35, e esse versículo diz o seguinte: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Então, eu diria que o agronegócio brasileiro hoje é isso. No ano passado, em 2023, o agronegócio brasileiro, nós mandamos alimentos, mandamos comida para 222 países e territórios. E, de uma maneira semelhante, esse também é o papel da mineração nacional. E olha que interessante, o solo, o ar e a água, eles são os nossos maiores bens. Se você perguntar para mim quais são os recursos mais preciosos que um país tem, é o solo, o ar e a água. E claro que dentre desses três, talvez o mais vibrante em termos de riqueza e prosperidade são os solos. E a agricultura e a mineração são os dois principais setores que trabalham com esse recurso tão vital para um país. E existe até um ditado interessante que fala assim que mais ou menos se você, isso no caso de valorizar a agricultura, né? O pessoal dizia o seguinte, que se você tem o ouro, você pode ter o ouro e comprar ouro ou comprar trigo.
Se você tem trigo, você pode vender o trigo, pode comprar ouro e pode comprar trigo. Mas, às vezes, em alguns casos, você pode ter ouro, vender o ouro e não encontrar o trigo para comprar. Então, isso mostra a importância da agricultura. Agora, esse ditado, ele não é válido para o Brasil, porque nós temos o ouro e nós temos o trigo, temos o agro e temos a mineração. Então, são dois setores que se complementam muito. Eu até diria o seguinte, que o Brasil hoje, para mostrar essa similaridade, nós somos a maior e última fronteira agrícola do planeta. Se você pegar as áreas aí do norte do Mato Grosso, as áreas do sul do Pará, Roraima, essas são as últimas fronteiras agrícolas do planeta. E da mesma maneira, Johnny, eu acredito que o Brasil é a última fronteira mineral do planeta. Então veja como esses assuntos eles se complementam, né? Eu acho que os dois setores produtivos sofrem aí talvez dos mesmos problemas, a questão ambiental, a questão da tributação, que a gente pode até comentar alguma coisa depois, mas então, enfim, eu fiz essa pequena introdução para mostrar, né, essa similaridade que a gente tem. Aliás, mais uma coisa aqui, complementando, o Brasil, por exemplo, ele é líder em várias commodities, em vários produtos agrícolas. O Brasil é líder em soja, o Brasil é líder em café, em açúcar, em suco de laranja. Agora, recentemente, nós ultrapassamos os Estados Unidos no caso do milho e estamos numa reta final, se aproximando de ganhar também o pódio na área do algodão. Enfim, há várias áreas em que o Brasil é líder, tanto como produtor como exportador. E da mesma maneira, na área mineral, o Brasil também ele tem o pódio diversas commodities, né? Zinco, vanádio, cobre, ferro, cromo, alumínio. Então, veja só que riqueza, que país incrível em ter um setor mineral e um setor agrícola como tem hoje o setor brasileiro. Realmente é algo bem bacana mesmo saber dessa, e ainda mais sobre essa visão, esses números que você trouxe aqui para a gente, muito bacana mesmo. É, então, outra coisa, já que você citou toda essa cadeia, né, Antônio? Fala para a gente, assim, na sua visão também, né? Quais são os impactos ambientais da mineração na agricultura e vice-versa, da agricultura na mineração? A gente tem que entender o seguinte: é muito importante você ter um certo pragmatismo nessa questão. Não há nenhuma atividade produtiva que não gere um impacto ambiental. Então, essa questão de que algum setor, e não estou falando só da agricultura ou da mineração, que não vai ter um impacto ambiental, essa pessoa está mentindo. Tanto é que agora, recentemente, veja só, ali a Suécia e Noruega, eu tive recentemente na Noruega, que é o principal doador do Fundo Amazônia. Ninguém vai acusar a Noruega de ser um país que não está preocupado com as questões ambientais. E agora, recentemente, isso não faz nem 30 dias, eu estava lá na Noruega, e o governo norueguês, ele autorizou a mineração de terras raras no Ártico, no Mar do Ártico. Ou seja, se você parar e fazer uma análise mais profunda disso, não existe meio ambiente mais sensível do que o Ártico. E, no entanto, a Noruega ela autorizou a mineração de terras raras em águas profundas. Então, vai ter impacto ambiental? Também vai. Mas o que me impressionou do primeiro-ministro da Noruega, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, nós passamos a vida inteira, o mar, ele relembrou os vikings, né? Toda aquela história relacionada com o mar sempre esteve no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, então nós sabemos como utilizar o mar e não vai ser diferente agora com esse tipo de exploração mineral em águas profundas. Ou seja, ele reconhece, foi pragmatismo na veia, ele reconhece que há um impacto ambiental. Agora, ele está dizendo, olha, a gente sabe como trabalhar o mar, a gente tem anos, milênios, né, de anos trabalhando com o mar. Ou seja, então, ele sabe como mitigar esse impacto ambiental. Então, acho que é isso que a compreensão que o brasileiro tem que ter. Toda atividade produtiva, não importa ela tem algum impacto ambiental. O que nós precisamos é mitigar, minimizar esses impactos ambientais. Então, é essa visão pragmática que a gente tem que ter,
porque a geração de riqueza, a prosperidade, a melhoria de bem-estar da população, ela implica em alguma atividade produtiva que vai ter esse impacto ambiental. Então, nós teríamos que estar muito mais preocupados em como minimizar. Isso a gente vai fazer através do livre mercado, na busca de novas tecnologias. Um exemplo, por exemplo, é o fracking nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas acabam criticando isso, mas aquilo foi uma nova tecnologia, essa exploração horizontal do petróleo, que possibilitou algo incrível para a economia norte-americana, que hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. E a gente às vezes fica imaginando que ainda é a Arábia Saudita. Então foi a busca de novas tecnologias. Então eu acho que todo brasileiro, desde um político, desde do judiciário, de uma maneira geral, ele não pode ter aquela posição apenas contra. Eu acho que o nosso grande problema hoje, tanto na mineração ou na questão do agronegócio, falando agora em termos ambientais, esse preconceito, às vezes, de tão somente proibir. Olha, não vou permitir, não vou dar licença. Se você pegar, por exemplo, a nossa mineração, a Vale explorando aqui no Brasil e explorando na Austrália, ela vive isso na pele. As restrições ambientais na Austrália, questão de cavernas, por exemplo, e ninguém vai acusar a Austrália de ser um país contra o meio ambiente, mas a legislação é muito mais flexível do que a própria legislação brasileira. Então, eu acho que esse tema, nós brasileiros deveríamos debater mais e termos mais pragmatismo. A geração de riqueza e prosperidade da nossa população, do povo brasileiro, exige um pouco mais de pragmatismo nesse sentido. Você falou bem aqui, né? Eu acho que começa também, Antônio, pela comunicação, né? Eu acho que, por exemplo, o agro ele está na frente da comunicação da mineração. Eu falo sempre, pelo menos aí uns 50 anos. Eu era criança, eu tenho mais de 40 anos, eu era criança que eu assistia programas rurais de manhã junto com meu pai. E a gente debatia sobre esse assunto. Aí chegava no horário nobre da televisão, também tinha programas rurais, mostrando a diferença. Um negócio que eu brinco muito com o pessoal do agro, eu falo: "Ó, vocês estão vendo? Quando vocês escutam que o defensivo agrícola que vocês trabalham, o pessoal chama de veneno, vocês sentem um pouco na pele o que a gente passa quando ficam falando mal do nosso setor, né? Então a gente precisa mais disso, a gente precisa se comunicar mais para ter exatamente essa visão, como você citou muito bem aí, de país, né? Como Austrália e Noruega. É interessante assim, eu sempre gosto de dizer que eu acho que nós, o setor produtivo, e aqui eu coloco o agronegócio e coloco a mineração, nós ainda precisamos melhorar como contar a nossa história. Eu acho que nós temos que ser um bom contador de histórias, para que a gente possa contar a riqueza, a pujança, né, do que nós temos em ambos os setores. Na realidade, aquilo que deveria ser uma bênção, que deveria ser uma dádiva, às vezes é criticado, e às vezes as pessoas não entendem e fazem inúmeras acusações. Então, eu acho que é importante isso. E, assim, se você me permite uma observação, Pois não, aqui, fica à vontade. um pouco mais de cunho pessoal, eu acho que falta um pouco ao setor de mineração aquilo que já aconteceu ao agronegócio, principalmente na busca mais do livre mercado. Eu sou assim, um defensor radical do livre mercado, da liberdade econômica. Isso não tem nada a ver com ideologia, não. A liberdade econômica, para mim, é o direito ao trabalho, é o direito ao empreendimento, porque não adianta você falar do direito à vida, qualquer outro direito, se você não dá o direito à sobrevivência. E esse direito à sobrevivência, ele só ocorre quando você tem liberdade para poder trabalhar, para poder empreender. E nesse ponto, lá atrás, em 1990, nós fizemos uma abertura radical no agronegócio, reduzimos tarifas e entendemos que se nós continuarmos na dependência total do Estado, ou em grande parte do Estado, o setor não ia caminhar. Aquela questão do agro subsidiado, aquelas coisas, a gente tinha que começar. Tanto é que hoje, grande parte da safra brasileira, e poucos brasileiros sabem disso, e imaginam que é o contrário, vem de recursos privados, vem do mercado, não é aquela coisa apenas e tão somente do Estado. E eu acho que falta um pouco isso também à mineração. Bom, você me desculpa, tá, Johnny? Eu tenho assim, uma opinião Não, radical no que diz respeito à questão não, dos recursos minerários.
Eu acho que se nós fizéssemos aquilo que os Estados Unidos faz, talvez os Estados Unidos sejam um dos poucos países, né, com leis que aplicam os direitos de propriedade privada também aos direitos minerários e outros direitos do subsolo, o Brasil seria um negócio diferente. Eu acho que os direitos minerários privados, eles contribuíram no mundo e principalmente nos Estados Unidos para inovações sem precedentes. Os Estados Unidos, eles são líderes mundiais, escolas de engenharia nos Estados Unidos, da área mineral, são coisas incríveis. Eu me lembro que eu conhecia muito, era um amigo do Antônio Emílio de Moraes, e ele falava como engenheiro que ele se formou nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso o quê? Essa gama de coisas que vem atrás do setor privado. Então, a gente precisa entender que quando você tem esses direitos privados, infelizmente, se você pegar aí 2/3 da nossa história mineral, os recursos minerais, eles pertencem à União, pertencem, entre aspas, aos estados. Poucas pessoas sabem disso, sabe, Leandro? Eu não sou um expert em mineração, mas eu adoro a questão do direito de propriedade. E se você pegar lá desde os tempos imperiais, havia uma coisa muito interessante, que naquele tempo havia um tipo de legislação que determinava aquilo que ele chamava de um prêmio ao descobridor e ao proprietário dos recursos minerais. Ele era um instituto legal que se chamava o direito ao achado mineral. Ou seja, aquele que descobriu, ele era dono daquilo, né? Eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar um pouco isso, porque há até uma brincadeira, eu digo isso porque eu também trabalhei na área mineral ligada ao agronegócio, na produção de calcário, né? Calcário dolomítico, que é um tipo de mineração que é fundamental para o agronegócio. E a gente sempre brincava, eu lembro das reuniões que eu participava no setor de calcário, que ele dizia o seguinte, que Deus ele criou um mundo, né, em que ele fez ele criou uma série de riquezas, enterrou essas riquezas e não deu mapa para ninguém. A gente não sabe onde é que elas estão. Então, eu acho que o direito de propriedade é a principal ferramenta para você descobrir essas riquezas que estão por aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria, para descobrir esse mapa do tesouro, o setor privado ele é muito mais rápido, né? É muito interessante. E a gente tem uma visão, não, porque isso é uma questão estratégica, né? Aí a gente pode ir até para a questão do petróleo, né? Eu nunca me esqueço, quando eu era ministro da Agricultura, nós tivemos, logo depois que eu deixei o ministério, uma visita da primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, aqui do Brasil. E claro que naquele momento se falava um pouco da questão da privatização da Petrobras. E eu já vou dizer aqui que eu sou totalmente favorável à privatização da Petrobras, porque esse negócio de que o petróleo é nosso, o petróleo é dos árabes, ou é dos funcionários da Petrobras, porque nossos, a gente está aí, ele não pode explorar a margem equatorial. Mas eu nunca me esqueço que o repórter fez uma provocação para ela e disse o seguinte, olha, mas a senhora não acha que tem alguns recursos que são estratégicos, como, por exemplo, o setor de petróleo, então a Petrobras não pode ser, porque é um setor estratégico? E ela virou e disse o seguinte, olha, não existe no setor produtivo nada mais estratégico do que a comida. E isso não é razão para que o Estado plante batatas. Então, eu achei tão interessante, realmente, se você pensar, não existe nada mais estratégico do que comida, porque ninguém vai negociar com o estômago vazio. Agora, nem por isso é um motivo para que o Estado se meta na agricultura e vá plantar, porque isso é uma coisa horrorosa. A gente viu o que aconteceu aí na China ou nos países que estatizaram a sua produção agrícola. Então, fica aí mais essa provocação, né? Como o setor privado pode ajudar e melhorar muito a área mineral no Brasil, se a gente puder melhorar essa legislação e ela não ser tão estatal, ela não ser tão intervencionista como hoje ela é. Exato, né? Falou tudo, essa questão de intervenção, é, e já deixando, pode tirar a opinião que você quiser, viu, Antônio? Fique Tá tranquilo bom. aqui, o podcast é para isso, é para a gente falar do setor, seja bom ou seja ruim, mas vamos falar. Eu trouxe aqui um presidente, por exemplo, da FIEP, ele falou: defendemos sim a mineração, mas a boa mineração. Já falei com o pessoal da Avabrum, lá de Brumadinho, eles falaram, nós não somos contra a mineração. A gente queremos moralizar o setor,
que quem fez aquele desastre crime seja culpado e tudo mais, né? E, Antônio, você já falou um pouco dessa questão do desenvolvimento, né? Mas queria perguntar no quesito mais em regiões mais específicas. Você falou um pouco do petróleo, mas como o agronegócio e a mineração contribui para esse desenvolvimento econômico? As regiões assim, mais específicas. Você falou dolomítico, mas pode ter outros. Não, claro, tem vários. Aliás, só pegando um gancho naquilo que você falou, né, Pois não. do desenvolvimento, eu acho, assim, hoje que o setor, há alguns setores na sociedade que são extremamente vulneráveis e marginalizados. Eu chamo aquilo de invisíveis, que ninguém quer falar com eles, ninguém Sim, quer tratar deles. E eu acho que no setor de mineração talvez tenha um dos segmentos mais invisíveis em que a nossa sociedade se recusa a olhar para ele, que são os garimpeiros. É incrível. Eu tive a oportunidade de visitar Curionópolis, conheci o Major Curió e vi aquelas explorações. É ainda assim, é incrível como um país democrático como o nosso ainda não voltou os olhos para isso, e a gente precisava achar uma solução para essa questão desses garimpeiros, e não apenas tratá-los como marginais, abandonados. Que tal se a gente criasse um tipo de legislação para que eles pudessem se tornar aí pequenos, microempreendedores do setor mineral? Porque eles estão aí, estão soltos, trabalham na ilegalidade, na completa informalidade, sem nenhum respeito ao meio ambiente, infelizmente. Então, eu acho que a gente tinha que procurar abraçar e trazer esse setor produtivo que tem uma função social incrível, porque você está tratando de um segmento da sociedade, como eu, reiterando, altamente marginalizado. Então, acho que também a gente tem aí um setor que a gente deveria, na área da mineração, ter um pouco os olhos da questão da questão social, né? De reintegrar e trazer essas pessoas com dignidade para o setor produtivo e para a sociedade de uma maneira geral. Que as coisas também que a gente acaba tendo. É engraçado, que eu diria assim que o setor, o agro e a mineração, talvez a gente tenha, assim, não vou dizer inimigos, mas talvez a gente tenha os mesmos problemas. Talvez o setor de mineração tenha aquilo garimpo, né? Você fala em mineração, mas já garimpo. Você fala em agronegócio, as pessoas já falam em latifúndio, escravatura, aí já vem MST. Então, acho que a gente tem os mesmos problemas, e aí entra a questão, como eu disse, do direito de propriedade. O direito de propriedade também é extremo Exatamente. no agronegócio. Você vê o MST, o Brasil é o único país como potência agrícola do mundo que ainda tem um movimento sem terra. Você não tem isso na Austrália, você não tem isso na agricultura norte-americana, na agricultura europeia. Os nossos concorrentes não existem isso. Então a gente tem que acabar enfrentando esse tipo de coisa. Talvez a gente tenha até as mesmas críticas, né? O agronegócio brasileiro, ele recebe muito a mesma crítica. O agro brasileiro se concentrou na China. E realmente, a China, no caso da soja, por exemplo, ela importa 80% da soja. A mesma coisa acontece na mineração. Se o agro se concentra na China, a mineração de ferro nosso, se eu não me engano, 2023, eu acho que 65% do nosso minério de ferro foi para a China. Agora, a China é o maior mercado. Então, nós temos que atender esse maior mercado. Não tem como você não ter, às vezes. Claro, a gente tem que diversificar, buscar novos compradores, mas eles são os maiores compradores. Eles vão estar sempre aí nesse protagonismo de compra. Agora, vou citar um exemplo de como o agronegócio, e aqui fica até uma sugestão no podcast da mineração. Quem sabe um dia a gente não pegar as entidades de mineração e trabalharmos juntos com as entidades do agronegócio, porque nós somos realmente gêmeos, nós não somos primos. Se você perguntar hoje qual que é o principal gargalo, o principal ponto fraco, que o agronegócio hoje, a imagem que ele tem, que ele está criando, né, que é um gigante, exuberante, é o principal setor da nossa economia, é o principal setor de geração de superávit comercial, enfim. Mas nós temos um gargalo, nós temos um ponto fraco, assim, muito vulnerável, que é o quê? A importação de fertilizantes. E aí é que entra a mineração. Então, eu acho que esse setor eles poderiam unir. Eu visitei, por exemplo, lá a Autazes, que tem uma das grandes reservas de potássio. E o cloreto de potássio é um fertilizante essencial para o agronegócio. Talvez no caso do cloreto de potássio, a gente esteja importando hoje 90%, 92%. Então, você imagine a nossa dependência, qualquer problema na logística internacional, qualquer problema nos nossos fornecedores, como aconteceu no caso da guerra da Rússia e Ucrânia, foi
péssimo para o setor brasileiro. Agora, nesse ponto que eu acho que os setores poderiam trabalhar, veja, eu fui lá visitar o Otávio, vou te contar aqui um exemplo de como a gente tem que trabalhar junto. Eu estou dizendo isso porque agora, pelo menos, o governo do Amazonas, depois de 12 anos, ele voltou a liberar uma licença lá para potássio do Brasil e explorar aquela jazida. Era tão interessante que eu fui lá visitar, e eu gosto muito de ir para entender esses problemas do Brasil, não porque eu li ou alguém me disse. E lá, a jazida, ela não estava dentro de uma reserva indígena, ela estava fora de uma reserva indígena, então não tinha problema nenhum. Mas a situação tornou assim, o Estado licenciou, o Ministério Público entrou aí, que eu falo, é o intervencionismo e a mão pesada do Estado, acabou cassando aquela licença ambiental e chegou agora, recentemente, no final do ano, o Ministério Público propôs um aumento da reserva indígena para que a reserva indígena também abarcasse aquela área de potássio, para que então realmente não fosse explorado, alegando que estaria dentro de uma reserva indígena. Só para você ter uma ideia, aquela visão de proibir, de não deixar avançar, que é um erro da mentalidade brasileira. E eu estou dizendo tudo isso porque, principalmente com a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que eram um dos nossos principais fornecedores de potássio, além da Bielorrússia, o Canadá também aumentou muito. E eu fui conhecer como é que eram as explorações de potássio no Canadá. Aliás, uma coisa interessante, também ninguém vai acusar o Canadá de ser um país contra o meio ambiente. Eu fui conhecer, aproveitei essa viagem, fui conhecer a exploração de petróleo nas áreas bituminosas lá de Alberta, no Canadá. É uma coisa horrorosa. Aquilo nunca seria permitido no Brasil. Por quê? Porque, literalmente, você entra numa floresta, você derruba a floresta e depois você faz um tipo de mineração química para retirar esse petróleo daquela areia e depois você recompõe aquela floresta. Era como se alguém chegasse aqui e dissesse, olha, vamos derrubar a floresta amazônica, vamos extrair a riqueza dali e de repente replanta aquela floresta. É isso, literalmente, que são as explorações. Misericórdia. Agora, isso nunca seria permitido, mas na realidade eu fui lá, aproveitei e eu fui conhecer as explorações de petróleo. E qual não foi a minha surpresa? Que você tem convênios entre empresas de mineração e lá eles chamam os índios de First Nations, né, as primeiras nações, os povos originários, povos originários. Isso. E eles têm inúmeros convênios de exploração de potássio. Ou seja, olha que coisa irônica, isso é coisa de país do futebol. A gente aqui não pode explorar até então, agora só faz aqui 15 dias que foi liberada essa licença, nós ficamos aí mais de anos esperando essa licença. Não podíamos explorar porque a reserva era próximo de uma área indígena. Agora, o Canadá, ele explora dentro de uma área indígena e envia para o Brasil. Quer dizer, que tipo de legislação é essa que a gente tem? Lá pode explorar dentro de uma reserva indígena e vender para a gente. Aqui a gente não pode nem explorar próximo a uma reserva indígena. Então, veja o contrassenso desse tipo de coisa. E por isso, novamente, contrassenso mesmo. A necessidade, né, dessa união do agronegócio com o setor de mineração, porque nós dependemos da mineração, principalmente na exploração de fertilizantes. Aliás, uma coisa interessante, agora, recentemente, está fazendo uns 15 dias, eu acabei mantendo muito contato com eles, uma First Nation lá no Canadá assinou um convênio com a Suncor, que talvez seja a maior petrolífera do Canadá. Eles vão explorar petróleo, vou repetir, petróleo dentro de uma reserva indígena no Canadá. E assim, eu fiz uma conta de padaria, Johnny, só para você ter uma ideia, o que essa exploração de petróleo vai dar por ano para aquela tribo lá no Canadá, os Cree, no caso, que hoje é chamado de First Nation, fiz uma conta de padaria, daria mais ou menos 600 anos de orçamento da FUNAI aqui no Brasil. Uma exploração, mercado, quer dizer, geraria muito mais recursos, bem-estar, a questão da saúde, a questão da educação daquela população, e aqui não, naquela visão de que não se pode explorar, não sei se você sabe, nas reservas indígenas, eles não podem aqui no Brasil praticar agricultura. Os parecis estão plantando lá em Campo Novo soja, estão levando multa, é uma luta tremenda. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que mudar e quem sabe aí a gente não possa fazer um trabalho a quatro mãos, a agricultura e a mineração, tentando contar melhor essa história, né? E realmente excelente colocação.
né? E para quem está escutando aqui dos nossos parceiros, o podcast está aberto aí para fazer esse tipo de ponte, né? Para que aconteça realmente, né? E a gente já falou bastante, Antônio, sobre essa questão dos benefícios e desafios econômicos alinhados a esses setores, mas tem aquele que você acredita que seja o principal ou um dos principais benefícios e desafios? A, a geração de riqueza. Agora, eu acho é uma coisa interessante, sabe? Eu acho que a gente precisa, dentro daquilo que eu falo, de contar melhor a nossa história. Eu acho que a gente precisa contar para a população, para o político, para o juiz, para o promotor, enfim, para aquela liderança que, assim, é um recurso natural, valioso, como a gente tem hoje inúmeros recursos naturais, eles só se tornarão interessantes para o país e gerarão riqueza se eles forem explorados. Nenhum recurso natural vai gerar algum tipo de prosperidade se ele continuar deitado em berço esplêndido. Então, a gente precisa transmitir isso, que os recursos, eles importam até que você tenha uma ideia, você tenha o capital e aquilo possa ser explorado dentro das regras ambientais, de produção e assim por diante. Então, é importante que a gente tenha essa noção, porque, assim, as pessoas acham, não, o Brasil é rico, até a gente brinca, né? O Brasil é rico de recursos minerais, pobre de decisões. É isso que tem acontecido. A gente não está sabendo como transformar isso em riqueza. Aí eu citei o caso do petróleo, dos fertilizantes. Se você pegar, por exemplo, a Autazes tem uma logística incrível. Por quê? Porque hoje a soja brasileira ela já sobe passando pelo Rio Madeira, e a Autazes está às margens do Rio Madeira. Então, imagine só, você ter essa logística. Você tem uma barcaça subindo, levando uma soja até Barcarena, ou qualquer porto ali do Arco Norte, e essa barcaça hoje ela está retornando vazia. Ela está passando em frente ao Autazes, então ela poderia estar retornando com esse fertilizante, com o cloreto de potássio. É uma coisa incrível e é uma logística, uma bênção que Deus nos deu, e nós estamos aí jogando fora e não estamos desperdiçando. Então, é importante que a gente tenha isso, porque senão alguém vai acabar descobrindo outras coisas e vai gerar essa riqueza em outros países. Então, essa dependência nossa dessas importações minerais, elas poderiam estar gerando riquezas aqui no Brasil, porque o recurso a gente já tem. Agora, enquanto ele está ali sem ser explorado, ele não está gerando nenhum tipo de benefício. E é interessante, eu não sei, Johnny, se você, me lembrei agora de um negócio, saído um pouco do assunto, mas eu acho que é interessante. Eu não sei se você sabe de uma aposta muito interessante que foi feito entre duas pessoas. Um pesquisador, ele chamava Julian Simon, e ele defendia exatamente isso, né? O setor privado, a inovação, a nova tecnologia na utilização dos recursos minerais. Mas havia um professor da Universidade de Stanford, chamado Paul Ehrlich, que ele era um pessimista, como às vezes a gente vê nessa questão climática, ambiental, assim por diante. E ele dizia que não, olha, tipo maltos, né? Estão acabando os recursos minerais, a gente não pode explorar, a gente tem que ter restrições, uma série de coisas. E havia aquele embate. Você sabe dessa aposta que aconteceram já ou não? Lucas, você já ouviu falar disso ou não? Não ouvi, mas pode falar. Então, é interessante. E esse Paul Ehrlich, que era assim, ele até escreveu um livro que virou assim, um best-seller chamado A Bomba Populacional, em que, olha, nós estamos crescendo muito, vai faltar comida, a gente não tem recurso. E ele usava muito na questão da mineração também, vai faltar petróleo, e vai faltar isso, e vai faltar aquilo, E ele chegava num ponto e falou, olha, a Inglaterra é um país que vai desaparecer, isso lá na década de 70, tá? E o Julian Simon dizia exatamente o contrário, falou, não, olha, a tecnologia, a correta exploração não vai faltar e mais, os produtos vão ficar mais baratos. E ficou aquilo, só que o Paul Ehrlich, ele era muito mais famoso. E eu estou dizendo tudo isso porque aconteceu um negócio interessante. Em 1980, em setembro de 1980, eles fizeram uma aposta. E o Julian Simon dizia o seguinte, olha, você pode escolher 5 commodities minerais. E eu vou garantir para você que nós vamos pegar o preço hoje e daqui 10 anos eu vou mostrar para você que elas não subiram além da inflação, pelo contrário,
essas novas tecnologias e o mercado vai trazer um preço até melhor. E eles fizeram essa aposta, eles escolheram 5 minerais, se não me engano, foi o cobre, o cromo, o níquel, estanho e tungstênio. Eles escolheram esses 5 produtos minerais, pegaram os preços em 1980 e o Paul Ehrlich dizia o seguinte, esses preços vão explodir, porque vai faltar, não tem como, e o Julius Simon dizia o contrário. Bom, em 1990, em 29 de setembro de 1990, novamente eles fizeram uma análise e todos os 5 produtos eles estavam mais baratos do que estavam em relação a 1980. Tanto é que o Paul Ehrlich teve que fazer naquela época de $576, que foi o preço da aposta que ele tinha perdido. O que isso mostra, né? Que às vezes esse pessimismo, essa questão de só proibir, atravanca o caminho da prosperidade. Porque quando você sabe que em 1980 e 1990 um produto mineral ele continua sendo explorado, continua sendo respeitado no meio ambiente, mas ele se tornou mais barato, isso gera mais prosperidade. Então, isso traz melhoria de bem-estar. Essa aposta foi muito interessante, eu contei aqui, depois você deve procurar, mas ela é interessante que mostra nisso, né? Como a gente tem que procurar os mecanismos para que a gente possa extrair esses recursos e gerar riqueza até para o nosso país. Nós estamos realmente, no caso da mineração, deitado em berço esplêndido, num lugar riquíssimo em minérios, ouro e tantas outras coisas que a gente poderia estar explorando de uma maneira racional, mas trazendo muito mais riqueza para o nosso país. Hoje, o Paul Ehrlich, que ainda continua sendo um catastrofista, de vez em quando ele aparece aí na Time. Recentemente, o Vaticano convidou ele para falar da questão ambiental, e ele continua despejando essas mesmas bobagens. O Julian Simon, poucas pessoas já ouviram falar dele. Aliás, ele era um cara tão brilhante, Johnny, que ele que inventou aquela questão da solução do overbooking num avião, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, onde o mercado funciona. Quem já teve oportunidade, às vezes você vai pegar um voo nos Estados Unidos, ele está com overbooking, né? Ele está com mais passageiros do que voa, aí aparece alguém lá e fala, eu dou $100 para quem quiser pegar o voo seguinte. E se ninguém faz, eles vão aumentando, $200, $500. Eu vou dar $1.000, porque é o mercado resolvendo um problema. Aí alguém aceita lá os $1.000, fica com o voo do dia seguinte, ou um voo à noite, sei lá, um voo mais tarde, assim, o Julian Simon que criou todo esse sistema do mercado. Interessante, né? É como se fosse é um cara brilhante. É o mercado dentro do mercado, né? Exatamente, é um cara brilhante nessa questão aí mineral e essa aposta que eles fizeram, né? Então, eu acho que a gente podia aprender um pouco com a história, né? E tem aquele velho ditado, né? Por que cometer erros novos, erros velhos? Se for para cometer algum, vamos cometer algum erro novo. Então, já vê como é que esse pessoal fez no passado, e aprender com isso, para que a gente possa poder avançar, né? Sem dúvida. No início da nossa conversa aqui, Antônio, você falou um pouco sobre essa parte fiscal, né? O que é que você teria para trazer um pouco para a gente nesse quesito? Olha, me impressiona muito, né? Eu acho que aí, eu diria que essa questão fiscal no Brasil, tributária, a grande lição nós precisamos nos mobilizarmos. E aí eu quero fazer até um adendo, porque às vezes, e isso aqui eu faço um alerta para o setor de mineração, me espantou muito, nós acabamos de aprovar uma reforma tributária no Congresso Nacional, e eu não vi nenhuma liderança, por exemplo, da área da indústria ou da área de mineração se posicionar contra, porque hoje eu sou contra essa reforma tributária que nós fizemos, até porque, olha que coisa incrível, ninguém sabe qual que é a alíquota desse novo imposto que vai ser criado. Como é que você pode fazer uma reforma tributária tão radical como essa, porque nós vamos extinguir uma série de impostos, vamos criar um novo sistema, até que você vai ter 10 anos aí, uma coisa incrível de transição, você vai ter 10 anos trabalhando com impostos antigos e 10 anos trabalhando com a entrada dos impostos novos, mas ninguém sabe qual vai ser a alíquota desse imposto novo. Olha que coisa, assim, assombrosa. E eles não sabem porque é o seguinte, o governo vai fazer uma avaliação, a alíquota desse novo imposto vai ser determinado por uma alíquota em que não se tenha perda de arrecadação. Ou seja, nós fizemos uma reforma tributária
E a gente imaginava para melhorar. Você não faz uma reforma na sua casa para piorar, né? Mesmo que seja um puxadinho, você quer fazer porque vai melhorar a água, vai melhorar alguma coisa. Se você quiser fazer uma reforma para piorar, então a gente queria uma reforma tributária para simplificar, mas também o quê? Para baixar esse nível exorbitante de impostos que nós pagamos. Exatamente, é. Não vai abaixar nada. E aí me espanta que o setor industrial, o setor de mineração, assim, tenha ficado tímido, não tenha se posicionado, porque o agro se posicionou contra a reforma tributária, e não sei se você sabe, hoje a gente está praticamente Sim, fora sim. dessa reforma tributária e nós não vamos pagar esses impostos. Eu acho que o setor de serviços vai ser altamente penalizado. E esses dias eu estava num debate na área com industriais, e eles me falaram, o agronegócio é porque ele é subsidiado. Não, o agronegócio não é subsidiado. O agronegócio ele atuou politicamente e ele ficou fora. Então, daqui a alguns anos, alguém vai chegar e falar assim: eu pago esse imposto, o agro é subsidiado. Não, o agro não é que ele é subsidiado, ele simplesmente se recusou a pagar essa taxa exorbitante de impostos. É isso que acontece hoje também na mineração. É incrível. Se você fizer um balanço, né, dos riscos que é o setor mineral, né, você fazer uma exploração, eu não sei, de cada 100 áreas de pesquisas aí que você tem, talvez 3, 4, no máximo 5 se transformem em alguma realidade realmente de exploração. Então, é um setor de altíssimo risco para depois você ter uma tributação como você tem hoje. Então, eu acho que isso tem que ser pensado, eu acho que a gente tem que talvez fazer uma reforma tributária para o setor mineral, porque ninguém. Que tal se você. Porque esses dias eu fiz um vídeo interessante, porque as pessoas sempre falam assim: o Brasil, e como também é a crítica no setor mineral, né? O Brasil exporta muito a commodity integral, mas não exporta o produto pronto, o produto acabado. É aquela velha história, não agrega valor. Aí eu até rebati isso, falando agora no setor do agro, mas eu passaria também isso para o setor mineral. E disse, acho interessante, né, a gente receber esse tipo de crítica, ou seja, nós somos competentes, habilidosos, talentosos, atrás de uma porteira para produzir uma soja, produzir um milho a um preço extremamente competitivo, e depois vocês falam que nós somos incompetentes para poder agregar valor, em vez de exportar o milho, exportar uma carne de frango, uma carne de porco e assim por diante. Não, aí existe o quê? Uma questão tributária. A gente não exporta e não agrega valor por uma questão tributária. Aí até citei um exemplo. Eu tive recentemente na Alemanha e foi interessante, que lá eu comprei um café torrado, um café já industrializado, agregado valor. Lá na Alemanha, que não planta café, você paga 7% de impostos para você mandar esse produto para uma torrefação e agregar valor. Aqui no Brasil, você paga quase 32% de impostos numa torrefação. Então, é uma pergunta óbvia. Se você tem o café cru, em grão, e você quer industrializar ele, mandar para uma torrefação, aonde você vai fazer? Em um país que cobra 7% ou em um país que cobra 32%? É óbvio que você vai para a Alemanha. Por isso que a Alemanha hoje, dependendo do ano, eu não sei se você sabe disso, Johnny, ela é o segundo ou terceiro maior exportador de café do mundo, tem um único pé de café. Até tem um artigo muito irônico, chama Cafés de Berlim. Só que não existe. Agora, por quê? Questão tributária, drawback, tem uma série de coisas. Então, é a mesma questão no setor mineral. Por que você acha que a gente não agrega valor? Porque nós precisamos entender essa estrutura tributária que a gente tem hoje e facilitar agregando valor na questão tributária. Mas hoje, infelizmente, a gente olha para o setor mineral o quê? Apenas um setor para cobrir o rombo fiscal. Porque hoje, quando a gente fala na questão fiscal do Brasil, a gente só fala o quê? Em aumentar receitas. Eu não vi nenhum político, nenhuma liderança, governador, seja lá o que for, e falar em reduzir as despesas públicas. Vamos fazer uma reforma e vou cortar na carne, vou diminuir os gastos públicos. Para o quê? Para que você possa possibilitar que outros setores que estão sufocados por esses altos tributos, como o setor da mineração, né? Então, acho que a gente tem que mostrar isso para a sociedade, que a gente precisa, para agregar valor e ter um setor mineral mais pujante e mais forte, nós temos que repensar toda a estrutura tributária do setor de mineração no Brasil. Só um adendo que no ano passado, quando teve essa reforma tributária, né, o IBRAM ele se posiciona ao contrário, né, o Instituto Brasileiro de Mineração, e esse ano eles até foram debatidos lá com o Raul Jungmann, aquele com
o ministro Bernard App uma verificação, né, sobre esse imposto único aí do IS para a mineração. Aí, Antônio, essa informação é importante, Johnny, eu não sabia. Parabéns, então, ao IBRAM. E quem sabe o IBRAM não possa trabalhar, por exemplo, com a FPA, a Frente Parlamentar de Agricultura, no Congresso, para também trazer o setor para dentro nisso, né? Nós temos que trabalhar forte contra essa questão tributária no Brasil. Eu acho que hoje o nosso principal problema no setor produtivo é a questão tributária. Antônio, com certeza a gente ficaria o dia inteiro aqui falando sobre esse assunto, mas desde já eu já deixo o convite para a gente retornar aqui e fazer algo até maior, uma mesa redonda aí com parceiros seus aí para a gente conversar sobre o agronegócio e a mineração. Mas para a gente concluir, né? Como é que você vê a interação entre o agronegócio e a mineração evoluindo no futuro? E gostaria que você falasse um pouco também sobre o Grupo Cabreiro. Bom, eu diria o seguinte, eu sempre gosto de repetir uma frase. O meu avô era um migrante espanhol e ele veio para cá, fugiu da grande fome lá da Espanha, né, isso em 1895, e ele dizia assim, ele ficava irritado quando as pessoas falavam: o Brasil tem muito problema. Ele dizia: o Brasil não tem problema nenhum. O Brasil é um país riquíssimo, abençoado na sua agricultura, terras férteis, regime pluviométrico, abençoado no setor mineral, incrível, né? As reservas que a gente tem, água, né? A maior reserva de água potável do planeta está aqui no Brasil. Então ele dizia: o Brasil não tem problema. Quem tem problema é, às vezes, o governo, é uma legislação tributária, como a gente está comentando. Então isso a gente pode mudar. Se a gente estivesse fazendo esse podcast aqui em algum país, por exemplo, eu tive recentemente na Arábia Saudita, né? Então, hoje o maior exportador de petróleo aí do mundo. Mas a Arábia Saudita, para você ter uma noção, Johnny, ela importa em torno de 90% da sua comida. Então, olha só a dependência que ela tem da comida importada. E apenas 1,5% do país ele pode ser usado para agricultura. 1,5%. Tanto é que eu fiquei 18 dias na Arábia Saudita fazendo palestras, tratando da questão do agronegócio, e eu achei tão interessante em que em nenhum momento se falou a palavra agronegócio, se falou a palavra agricultura, se falou a palavra Amazônia. Nesses 18 dias, a palavra que eu mais ouvi foi segurança alimentar. Então, veja que coisa interessante, como a gente pode mudar, né? Talvez a gente fale agricultura, as pessoas não entendem melhor. O que eu estou falando para você, eu estou falando de comida, eu estou falando de alimento, eu estou falando da gôndola cheia no supermercado. É mudar esse enfoque. E por que eu estou dizendo tudo isso? Olha que coisa, a Arábia Saudita, riquíssima em recursos minerais, é o caso do petróleo, mas extremamente pobre na área agrícola. É o contrário do Brasil, nós somos ricos nos dois, nós somos ricos no agro, está aí as nossas fronteiras agrícolas, e somos ricos em recursos minerais. Quer dizer, nós podemos ser a Arábia Saudita da energia, podemos ser a Arábia Saudita da comida, podemos ser, enfim, uma série de coisas. Então, veja como o setor mineral e agrícola, ele em pouquíssimos países, ele foi exuberante, como ele é no Brasil. Eu acabei de citar agora o exemplo da Arábia Saudita. Então, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar isso e saber como utilizar. Há um velho ditado, isso aqui fica como para o IBRAM e para o agronegócio, que não merece ter o que tem quem não defende o que tem. Então, essa é uma frase que meu avô falava muito, né? A gente tem que merecer essa riqueza mineral aprendendo a defender ela. E defender como? Olha, vamos tirar essas coisas exorbitantes. Às vezes, essa legislação ambiental, você tem aqui, por exemplo, o caso da mineração do potássio e tantas outras coisas na área de fertilizantes, que a gente possa trabalhar muito isso. Então, repetindo aquilo que eu disse no início, nós não somos primos, nós somos realmente gêmeos, dado essa riqueza que a gente tem, e talvez os mesmos problemas, os mesmos obstáculos que a gente tenha que transpor aí no futuro. E nesse ponto, o Grupo Cabreiro também é interessante, a gente trabalha no agro e trabalhou muito tempo na mineração com o calcário, quer dizer que a gente está com o pé aí em cada negócio. Hoje a gente trabalha em 10 estados, estamos fortes no agronegócio, na cultura da cana-de-açúcar, soja, milho, produção de carne, enfim, somos mais dessas famílias de imigrantes que viemos para cá, que fincamos o umbigo, estamos aí já
indo para a quarta geração, trabalhando no agronegócio. E, para resumir, o Brasil é o único país do mundo com nome de árvore, quer dizer, alguma coisa ligada ao solo, né? Então, talvez seja o único país do mundo que tem essa riqueza mineral e essa riqueza agrícola, e por isso que ele tem esse nome aí chamado Brasil, que é o nome de uma árvore, né? Exatamente, não podíamos ter terminado melhor, tá? Antônio, novamente, muito obrigado. Receber uma pessoa do seu gabarito aqui no podcast da mineração, muito nos honra. E quando quiser voltar, as portas estão abertas. Vamos marcar aí Obrigado. bastantes coisas aí para a gente falar sobre esse assunto. Ok? Novamente, muito obrigado. Obrigado, Johnny. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui no podcast da mineração. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimb, né? Acesse o site adimb.org.br, a Atombim Engenharia, acesse o site atombim.com, e a consultoria em meio ambiente, Ígnea, acesse o site igneabr.com.br e saiba mais de todos os nossos patrocinadores. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobim, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.